Olá, amigos do canal. Tenho recebido aí alguns artigos, muito em cooperação aí com a minha amiga Juarita. Ela sempre me ajuda me abastecendo aí de informações. E ontem ela me mandou esses dois artigos e eu vou ler para vocês, né? Do Clube Militar, primeiro eu vou ler agora, e assim que eu terminar eu farei um breve comentário. E depois do Clube Militar nós teremos então um artigo do Defesa.net, tá? E vou utilizar esses dois artigos. Dentro do próximo artigo tem um link que leva para outro. Eu vou ler esse outro também, que é a ordem do dia, e termina lá com a fala do General Pujol, e depois eu faço um comentário geral. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, porque além de ler eu vou fazer alguns comentários para sanar dúvidas aí acerca do que está acontecendo. Para não perder tempo, vamos lá. Nota de repúdio. O Clube Militar repudia a atitude do ministro Marco Aurélio de Mello de dar prosseguimento a uma notícia crime política, cujo único objetivo é causar constrangimento ao chefe do Poder Executivo. Ao verdadeiro chefe cabe tomar decisões que não necessariamente irão agradar a todos. Elas são baseadas em convicções elaboradas a partir do assessoramento de seus auxiliares. O fato de um deputado, cuja vida parlamentar se resume a atacar aquele que derrotou o sistema que estava destruindo o país, não concordar com o posicionamento do presidente, não justifica por si só ficar apresentando queixas-crime. A motivação chega a ser ridícula por citar que o presidente cumprimentou pessoas e visitou trabalhadores na rua. Diferente de outras autoridades que nesse momento de crise se enclausuram em suas luxuosas residências, se alimentando de lagosta e vinho francês, o presidente permanece ouvindo o povo para buscar as melhores soluções para resolver suas angústias. Defender o fim do isolamento total também não é crime, pois trata-se de medida legítima do cargo que ocupa para enfrentar a crise vigente, mesmo que muitos discordem deste posicionamento. O próprio ministro Marco Aurélio, que deve ser especialista no assunto, liberou geral para os governadores e prefeitos tomarem suas decisões. Estou sentindo a hipocrisia aqui, né? Continuando. Alegar que orientações de especialistas recomendam o isolamento total também não prospera, visto que muitos já se pronunciaram a favor do isolamento só do grupo de risco, para que não venham a surgir outras doenças que igualmente matam também os jovens, como a fome e a depressão. Esse mesmo deputado, cujo partido não sabe o que é religião e, em consequência, não entende a necessidade das pessoas que, em momentos de desespero como esse, buscam conforto espiritual, questionam o culto religioso como atividade essencial. Talvez esse deputado e aqueles que pensam como ele devessem entender por que, na Guerra Fria, a figura do capelão é tão importante. Surpreende-nos que, ao invés de dar celeridade aos processos contra políticos corruptos, como seus foros privilegiados, que apodrecem à espera da prescrição do ilustre ministro, prefira dar continuidade a um pedido que não merecia nem a lata do lixo da justiça. Querer criminalizar a coragem de um grande chefe de Estado e governo chega a ser patético. Brasil acima de tudo. General de divisa Eduardo José Barbosa, que é o presidente do Clube Militar, e ele emitiu essa nota no dia 1 de abril de 2020, e essa nota está lá no site do Clube Militar. Bom, o que nós temos aqui é uma clara alusão ao deputado do PSOL, que recorreu ao STF, e o ministro Marco Aurélio pegou o caso, querendo coibir aí as atitudes do presidente. Então o general aqui, embora seja da reserva... Antes, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu vejo o Clube Militar como um sindicato dos aposentados, tá? Eu vejo o Clube Militar como aquele cantinho ali com rede para jogar pimbolim, jogar beliche, para acolher aqueles velhinhos que tanto fizeram pela pátria, enquanto estiveram na ativa. Todavia, eu percebo uma coisa, esses homens têm experiência, como generais, no caso o general que assina aí, eles têm muita experiência do tempo que permaneceram na ativa. E existe uma hierarquia no Exército que o general mais novo, estando na ativa, ele sempre vai ouvir com atenção os conselhos do general mais velho, tá? Essa hierarquia ela é respeitada. Não interessa quanto tempo esse general está na reserva.
não estou dizendo aqui, desculpa, eu não estou dizendo aqui que isso que esse general está falando aqui no clube militar sirva de referência, né, para que outros militares na ativa saiam falando a mesma coisa. Não. Mas ele, por estar na reserva e não estar atrelado ao governo neste momento, e nem pertence mais à corporação, né, às Forças Armadas, ele tem aqui o direito de falar o que ele está falando. Então vamos analisar aqui o que ele diz. Então, ele faz uma nota de repúdio à ação do ministro Marco Aurélio, que deu prosseguimento, né, por essa notícia crime política de vindo ali de um partido de esquerda, se não me engano, foi o PSOL. E o objetivo era tolher, né, as ações do presidente, né, no combate a esse morceguinho aí. Só que o Marco Aurélio, ele acolhe, né, e toma a decisão, e é uma decisão para mim esdrúxula, descabida, né, de impedir que o Bolsonaro faça algumas ações, né, e estão aí. O Bolsonaro, ele está impedido de tomar algumas ações. É claro que o AGU vai recorrer, ele sempre demora, o AGU é lento pra caramba, e provavelmente isso aí caia, essa decisão caia quando ela entrar ali pro plenário ou para a primeira ou segunda turma, né. Eu duvido muito que isso continue, porque eles não podem tolher o presidente, embora seja essa intenção. Mas quando você pega um colegiado, nem todos os ministros ali são né, pertencem à mesma ideologia, e alguns ainda estão vendo que o que está acontecendo com o presidente é de uma covardia que não tem precedentes, né. Cito aqui dois nomes, que é o Fux e o Barroso, né. Esses dois aí, eles... Só que o Barroso, ele é igual a Janaína Pascoal, né. Ele toma decisão baseado na sua bipolaridade. Tem dia que ele está negativo, tem dia que ele está positivo. Mas sigamos em frente. E aí eles tolheram essa ação do presidente, né? Ao mesmo tempo que o mesmo Marco Aurélio, fiz até um adendo aí enquanto eu lia, ele hipocritamente toma uma decisão liberando os governadores para fazer o que quiserem, tá? Assim que ele tomou essa decisão, você já viu que um monte de prefeitura aí está proibindo, é lei de quarentena mesmo, e estado de sítio, e fica em casa, e estado de recolher, toque de recolher, se sair vai ser preso. Está acontecendo isso, né? O Witzel veio e falou, é uma ordem, né? Porque o Marco Aurélio lá permitiu, né? E quanto ao presidente, eles querem cortar as ações dele, pedir que ele tome as ações. E com relação também às lotéricas, para o presidente não liberar, isso aí eles coibiram, e a questão do culto religioso, né? Tanto é que o general fala aqui, é de se esperar que um partido que não acredita em Deus, né, queira tolher a liberdade espiritual das pessoas. É uma posição extremamente dura desse general. Agora eu fico aqui me perguntando, será se esse general, ao colocar essa nota, né, como sendo ele o presidente do clube militar, ele não consultou outros generais, principalmente da ativa, e, no caso, o comandante-geral, que é o general Pujol? Fica a pergunta, eu não saberia responder, mas é muito dura do ponto de vista das Forças Armadas, porque eles costumam permanecer sempre muito calados, e dessa vez eles bateram de frente com o STF, né? E quando ele faz ali uma alusão, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho, achei. Diferente de outras autoridades que neste momento de crise se enclausuram em suas luxuosas residências, se alimentando de lagosta e vinho francês, o presidente permanece ouvindo o povo para buscar as melhores soluções para resolver suas angústias. Então veja bem, quando ele fala da lagosta e vinho francês, ele está falando do STF, ele não está falando do Marco Aurélio. É claro que o Marco Aurélio é o cerne da questão, mas ele está indo, batendo mesmo no STF, que esses caras vivem enclausurados, esses caras não têm acesso ao povo e nem fazem, né? Que não tem coragem, não tem culhão, não tem saco para fazer. E aí agora quer tolher os movimentos do presidente, principalmente de visitar o seu povo e ouvir o que o seu povo tem a dizer. Para não ficar longo, eu já gastei 10 minutos aqui com essa primeira nota, ainda tem mais duas. Vamos para a segunda nota e eu volto após a leitura para fazer um rápido bate-papo com vocês. A segunda nota é um editorial do Defesa.net, tá? É um jornal de assuntos militares, tá? Não posso nem falar para vocês que é um jornal que tenha ligação direta com os militares, com as Forças Armadas ou algo do tipo. Não, é um jornal que trata de assunto militar. Então, assim como tem jornais especialistas em economia, esse fala da questão militar. Então, o que nós temos aqui é um editorial, né? Então, o editor-chefe, conhecendo ali alguma coisa, talvez, ou dando a sua opinião, ele emite essa nota. E nessa nota tem opiniões aqui que são bem contundentes. Vamos lá.
dia 1 de abril, às 13h22, Brasília. Exclusivo, tá vendo? Você vê que é uma manchete, né? General Braga Neto assume o Estado-Maior do Planalto. Governo Bolsonaro, aqui é o subtítulo já, tá? Governo Bolsonaro tem uma profunda alteração desde segunda-feira, 30 de abril de 2020. Redação Defesa Net. Ao abrir a coletiva de imprensa, na tarde de segunda-feira, 30 de março de 2020, o ministro-chefe da Casa Civil, general de Exército Braga Neto, assumia um novo papel na política, mas que era a continuidade de seu último cargo, o de chefe de Estado-Maior do Comando do Exército. Agora, o general Braga Neto, de interventor no Rio de Janeiro, é o chefe de Estado-Maior do Planalto. Uma posição bem mais abrangente do que a já poderosa função do ministro-chefe da Casa Civil. Geralmente, o coração de um governo pelos múltiplos tentáculos e influência que possui. Defesa Net teve informações, veja só, Defesa Net teve informações que o novo chefe do Estado-Maior não foi uma simples indicação ou nomeação, mas uma complexa construção. A nova missão informal foi produto de um acordo por cima, envolvendo ministros e comandantes militares, e o próprio presidente da República, Braga Neto, tem grande empatia com Bolsonaro. Sua missão busca reduzir a exposição do presidente, deixando-o, abre aspas, democraticamente, fecha aspas, se comportar como se não pertencesse ao seu próprio governo. O general passa a enfrenchar as ações do executivo na crise. Pode, inclusive, contrariar as declarações de Bolsonaro. Para muitos, a missão de Braga Neto nada mais é que uma intervenção ou uma junta militar condenando o governo. Ocorre após uma semana em que proliferaram ataques e notícias falsas, incluindo de setoristas que cobrem as Forças Armadas em Brasília, com notícias delirantes sobre crítica dos militares ao governo. A imprensa, ansiosa por uma crise institucional junto às oligarquias estaduais, mais a oligarquia do Congresso, não é apoiada pelos empresários, especialmente pelo sistema financeiro. Este brincou no início da crise especulando contra o real e na bolsa. Porém, agora percebe que o risco de um possível crash bancário pela total insolvência dos clientes não pode ser descartado. A fala oportuna e esclarecedora do comandante do Exército, no dia 24 de março, foi convenientemente ou omitida ou travestida para os interesses mais escusos no atual momento. O general Pujol, vou colocar um pedacinho dessa fala no final. O gesto do braço forte e da mão amiga mostrado no vídeo é a frase de encerramento tirada da canção do Exército tem significados transcendentes. Lutaremos sem temor. A frase, abre aspas, talvez seja a missão mais importante de nossa geração, fecha aspas, foi traduzida como a luta ao Covid-19. Para os mais atinados, a mensagem, obviamente, foi mais clara. Atinado o que ele fala, as pessoas de dentro ali do meio militar, né? O Exército Brasileiro estará de prontidão e pronto para defender o Estado brasileiro e as liberdades democráticas e, acima de tudo, a nação. Outro ponto não observado pela maioria foi a ordem do dia alusiva ao 31 de março. Documento assinado pelos ministros de Defesa, Fernando Azevedo, e os 3 comandantes militares. Caberá ao ministro-chefe da Casa Civil, agora incorporado em uma figura de Estado-Maior Nacional político da Agrura Nacional. Ficou estranho aqui esse parágrafo, mas tudo bem. Essa deliberação já foi comunicada com os devidos cuidados ao ministro e às principais autoridades dos 3 poderes. Pelo menos enquanto a grave situação de crise perdurar, o general será o presidente operacional, ouçam isso, do Brasil. Braga Neto assume para distender e organizar. Presta atenção nessa palavra aqui, distender, tá bom? Vamos lá. O frisson desta manhã com o tweet do 02, tem um print abaixo, sobre a importância dos militares, foi visto pelo alto comando como o estertor de uma situação passada contaminada por trotskistas de direita. Opinião pesada, hein? É muito mais valoroso conversar com um humilde e inteligente soldado do que com um general que não apita porra nenhuma. Foi o que disse Carlos Bolsonaro em seu Twitter no dia 31 de março, portanto um dia antes desse comunicado aqui, dessa matéria. Continuando, os fatos estão mostrando as ações do chefe de Estado-Maior do Planalto com a retirada de um tweet da conta do presidente da República nesta mesma manhã. Mas não estranho, o general Braga Neto tem como seu livro de cabeceira a obra clássica de estratégia militar da guerra, de von Krieg, de Carl von
Clausewitz. Diferente do teórico prussiano, o general Braga Neto inverte um conceito básico de Clausewitz. Ele acha mais apropriado nesse tempo de crise, de pandemia, guerra informacional e econômica, que fica assim, abre aspas, a política é a continuação da guerra por outros meios. E ele tem razão, né? Bom, pessoal, vamos lá. Essa matéria, ela já tem um peso informativo que, em sendo verdade, né? Porque ele diz que tem informações internas, né? E eu não duvido, porque é um jornal especializado, né, na área militar, então, né, a gente tem que acreditar. Só que por muitas vezes esse jornal falou coisas que nunca aconteceram quando eu acompanhava lá aquela briga por intervenção militar antes das eleições de 2018, né? Então, a gente tem que ficar atento, obter a informação e ver o que acontece. Não há muito o que fazer, não, né? Vamos lá. Quando ele diz, né, que o Braga Neto passa a ter uma nova missão informal. Peraí. Uma nova missão informal que é produto de um acordo por cima, né? Então aqui já põe uma série de dúvidas. É uma missão importante, mas ela é informal, né? E esse acordo ele foi feito assim, a reveria, né? Envolvendo ministros e comandantes militares e o próprio presidente da República, né? Então, Braga Neto tem grande empatia com Bolsonaro. Ele pega e faz um comentário ali, né? E a sua missão busca reduzir a exposição do presidente, deixando-o democraticamente se comportar como se não pertencesse ao seu próprio governo. Então, quer dizer, eles estão blindando o presidente, né, de ações, sendo eles os que estão assumindo essas ações, né? E o presidente vai ter liberdade para se movimentar melhor, né? Não dá para entender direito porque eles fizeram isso, né? Deixando-o democraticamente se comportar como se não pertencesse ao seu próprio governo. Então estão dando mais liberdade ao Bolsonaro. Não dá para entender porque ele aparentemente está sendo tirado da posição de chefe maior ali das Forças Armadas e está sendo colocado um outro, né? Estranho. O general passa a enfeixar as ações do executivo na crise, ou seja, ele é o cara que agora vai se dedicar, né, a tomar as ações, não mais o presidente, vai vendo. Pode, inclusive, contrariar as declarações de Bolsonaro. Veja bem, Bolsonaro vai lá falar o que ele sempre fala para a imprensa, para o povo, e o general pode vir mais tarde e falar, não, não falou isso não. Foi isso que ele quis dizer, não, ele dormiu pouco essa noite, etc e tal, né? Agora vamos lá, ele traz um comentário aqui. Para muitos, a missão de Braga Neto nada mais é do que uma intervenção ou uma junta militar, o que também eu acho, né? Que está ali coordenando o governo, né? E ela ocorre após uma semana em que proliferam assuntos envolvendo ataques e notícias falsas, né? Do pessoal que cobre Brasília lá no assunto de Forças Armadas, né? Eu, para ser bem sincero, eu não acompanhei isso, eu não vi nada na imprensa nesse sentido, mas está falando aqui no jornal aqui militar, né? Então vamos lá. O general Braga Neto, ele avisa, né? Os chefes do executivo, né, do legislativo e do judiciário, que a partir de agora é ele, né, que vai tomar conta. Então está dizendo aqui na matéria que eles foram avisados, né. E vamos para o final, né, a questão do frisson ali, já no meio da matéria, do meio para o fim. O frisson desta manhã, com o tweet do 02, que é o Carlos Bolsonaro, né, sobre a importância dos militares, foi visto pelo alto comando como o estertor de uma situação passada contaminada por trotskistas de direita. Essa situação passada foi aquela mesma ação que o Carlos Bolsonaro teve, né, com o Santos Cruz, e aqui quem acompanha política deve saber do que eu estou falando. O Carlos Bolsonaro ele vinha via Twitter denunciando o Santos Cruz, até que um dia o Santos Cruz cai. Então o Carlos tinha razão. Depois ele começa a denunciar o general que está, o vice-presidente, né, o general Mourão. E o general Mourão consegue fazer um acordo lá, e o general Mourão então cala sua boca, né, porque tinha umas hashtags quase que diárias no Twitter, cala a boca Mourão, porque toda vez que ele abria a boca para falar, era contra o governo. Então ele disse que houve um frisson ali e talvez isso tenha sido o gatilho para que eles tomassem, né, esta decisão. E lembra que eu falei da palavrinha mágica lá? Essa deliberação já foi comunicada com os devidos cuidados ao ministro e às principais autoridades dos três poderes. Foi o que eu citei antes. Pelo menos enquanto a grave situação de crise perdurar, o general será, abre aspas, o presidente operacional, fecha aspas, do Brasil.
Braga Neto assume para distender e organizar. A palavra distender, os militares eles costumam falar de maneira cifrada, né? A palavra distender é para justamente não falar de forma objetiva qual é o papel do general. Aqui é a parte onde eles vão falar, onde eles falam qual é o papel do general. Distender é esticar, né? É abranger, ou seja, alargar, né? Então, como ele conversa ali, ó, você vê como fica bem claro, né? Como ele avisa as lideranças dos três poderes, que a partir de agora vai ser assim, isso quer dizer que ele agora vai estender esse discurso para os governadores, certo? Para outros setores que estão querendo aí derrubar, né, o presidente. Eles querem resolver isso da maneira que o Exército sempre fez. Eu até comentei ontem com a minha amiga Juarita, né? Eu vou pegar um exemplo aqui dentro de casa. A minha família está toda aqui, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Estão suspensas as aulas. Um tem 8, a outra tá pequenininha, tem 3. E eles passam o dia todinho apunhando a mãe, né? A mãe fica louca e grita pra cá e dá ordem dali. E chega uma hora que ela tá arrancando os cabelos, né? E aí eu tô aqui sentado na minha mesinha do computador, eu levanto, chego lá, dou um turro, né? Pum, já abre logo a boca ali daquele jeito, né? Pá, bato na mesa, mostro quem manda, todo mundo se amansa, né? Só que tem um detalhe, essa mansidão aí, ela dura pouco, né? Então o Exército, ele faz esse papel de paizão. Quando a mãe perde o controle, o paizão chega, bate na mesa e fala, quem tá mandando nessa porra sou eu. Só que ele tá mandando do jeito que falou o Carlos Bolsonaro lá. Eles mandam sem apitar porra nenhuma, porque esses homens não têm saco. A verdade é essa. Todo general de exército aí que se orgulha de ter sido general de exército, nunca pegou na arma e foi pro fronte de guerra, pô. São general de batuta, são general de escritório, me desculpa. Tem muita gente que não vê assim, né, as Forças Armadas. E a maioria recebeu instrução de treinamento em missões de paz da ONU. E a ONU passou para esses generais o positivismo. A Olavo de Carvalho fala muito sobre isso, né? Na ONU, eles foram inseridos nesse discurso globalista, né? De abrir fronteiras, de nova ordem mundial, de junção, de conexões entre a nação, né? De tolerância ao aborto, às minorias, à ideologia de gênero, conviver com todos os setores da sociedade, com todos os grupos organizados da sociedade, com todos os partidos e com todas as ideologias. Esse é o papel do Exército, infelizmente, é o que nós temos, né? O Exército brasileiro, ele está disposto a conversar com o PSOL, ele está disposto a conversar com o PT, né? Ele está disposto a ir lá e sentar na mesa com o Dória e bater um papinho, né? Nós, a maioria do povo brasileiro, fica frustrado quando vê uma coisa dessa, mas é o que nós temos. Porque o Bolsonaro, o que acontece? Ele se encolheu, né? O contrário, o antônimo, né? O contrário de estender é encolher, né? Então o que acontece? Ele se encolheu e se fechou ali, né? Ficou Bolsonaro com os seus ministros, e eu imagino o frisson que deve estar lá dentro, e a sociedade, o povo que votou no Bolsonaro, os apoiadores. Então fica esse grupo ali fechado, né, conversando entre si. O Bolsonaro o dia todo vem para as redes sociais, o povo, né, ele grava conversa com o seu povo ali na saída da Alvorada e aquela coisa toda, né? E parece que ele vai com muita má vontade para a mídia, para falar para quem não é eleitor dele. E parece que isso tem incomodado as Forças Armadas, né? E aí, para finalizar, senão fica muito longo, que eu já gastei meia hora aqui, o vídeo eu falei que ia ficar longo mesmo, me desculpem, tá? Quem não tem paciência vai ver vídeo rápido aí. Tempo em casa todo mundo tem, né? Mas a galera tem uma frescura hoje que o vídeo tem que ter 15 minutos. Por quê? Vai fazer o quê depois? Ficar coçando o saco no sofá? Apunhando a mulher? Pelo amor de Deus, vamos lá. Se não tem paciência, vai ver outra coisa aí. Vai ver Big Brother Brasil. Tem câmera 24 horas no ar lá. Vamos lá. Essa questão toda aí, o Carlos Bolsonaro, ele deixa claro aqui nesse Twitter que parece que o Bolsonaro tentou contar com o apoio desses militares para ir contra as ações dos governadores. E parece que os militares estão com um discurso que, não, nós temos que conversar, cara. Você tem que ir lá conversar com os caras, entendeu? E os caras estão ultrapassando todos os limites, né? Os governadores estão ultrapassando todos os limites. Eles estão indo mesmo para a implantação do comunismo, né? Que é você enfraquecer a sociedade, tirando-lhes o poder, né? E você levar ao caos financeiro, né? Porque é só a partir do caos que se instaura a ordem. Isso aí também é até um lema da nova ordem mundial, né? Ordem ab caos. E parece que o Bolsonaro andou pedindo ajuda para esses militares, né? E a resposta
parece que não foi a contento, porque olha lá, é muito mais valoroso conversar com um humilde integrante e soldado do que com um general que não apita porra nenhuma. Então, eu preciso da ajuda de vocês pra gente tomar uma decisão aqui, por exemplo, um exemplo aqui, para instalar um estado de defesa, né? A Luizinha chegou aqui, né, e tirou um pouco o meu foco, eu tive que pausar aqui a gravação, mas eu não vou cortar esse vídeo não, tá, gente? Ele vai do jeito que está. Então, parece que tentaram uma conversa, né, e esses militares aí não tomaram uma decisão, né, a favor do que o presidente queria, talvez no estado de defesa, né, e optaram então por isolar o presidente ainda mais, né, deixar o presidente como uma figura decorativa, coisa que o Congresso queria ter feito, e os militares assumirem. É o que nós temos na mão. A notícia é boa, Gil? Não sei te dizer. No mínimo, para mim, é uma notícia constrangedora. Eu fico muito constrangido, porque o Bolsonaro, a gente sabe que ele tem pulso firme para resolver e tirar esse pulso firme dele. É triste, mas esses são os militares que nós temos. E fico alerta aí para quem fica pedindo intervenção militar. Que tipo de militar você quer colocar lá? Porque do militarismo para o comunismo ditatorial, tá? O autoritarismo total, é um fio de navalha, é uma linha muito tênue, é um fio de cabelo. Porque você vai lá, reclama por uma intervenção militar, ela acontece e esses militares estão todos atrelados à ONU, nova ordem mundial. O que nós estamos sofrendo aqui, quer vocês queiram ou não interessa de que maneira venha, se através de China, de Irã, de Coreia, não interessa. Tudo isso aí parte com o apoio da ONU, tá? Então a ONU, de certa maneira, está por trás disso. Até a ação da OMS, que é um braço da ONU, um dos mais importantes, depois vem o meio ambiente, né? Até a OMS, na verdade a OMS foi quem fomentou tudo isso no mundo inteiro. Então o mundo inteiro está de joelhos, não para a China, mas para a ONU, porque a ONU está com a conivência, a ONU não fala nada, a ONU está calada, então ela faz parte do plano sim. Aí você pede ajuda a militares que estão ligados diretamente aos ideais e às ideologias da ONU, preste muita atenção, o momento é de cautela, tá? Eu já pedi intervenção militar lá atrás, mas depois que eu fui estudar um pouco mais sobre o positivismo, com a ajuda aí do conteúdo do Olavo de Carvalho, né? O mínimo que você precisa para não ser idiota, leia, se você puder, você vai perceber que não é bom contar com essas forças armadas que nós temos aí. E aí o texto anterior, ele fala da ordem do dia, né? Que é alusiva ao 30 de março de 64. Então toda vez que tem uma data importante, 7 de setembro, é feita ali a ordem do dia com o ministro da Defesa e os 3 comandantes das Forças Armadas, né? General Pujol do Exército, os outros eu não sei o nome, Aeronáutica e Marinha. Os 3 assinam ali essa ordem do dia. Eu vou ler rapidinho aqui, porque nem tem muito o que falar sobre isso, aí o vídeo já se encaminha para o final. Eu já sou só de áudio aqui, 32 minutos. Ministério da Defesa, ordem do dia alusiva 31 de março de 64, Brasília, Distrito Federal, 30 de março de 2020. O movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira. O Brasil reagiu com determinação às ameaças que se formavam naquela época. O entendimento de fatos históricos apenas faz sentido quando apreciados no contexto em que se encontram inseridos. O início do século XX foi marcado por 2 guerras mundiais em consequências dos desequilíbrios de poder na Europa. Ao mesmo tempo, ideologias totalitárias em ambos os extremos, presta atenção, eles chamam de extremos, direita, tá, e esquerda, do espectro ideológico ameaçavam as liberdades e as democracias. Parei aqui um pouquinho. Então ele diz que a extrema esquerda e a extrema direita, lá naquela época, de 64, lá no início do século XX, né, lá no início, elas ameaçavam as liberdades e as democracias. Eles falavam de lá. Se você olhar para hoje, está diferente. Do ponto de vista de que a direita não ameaça a democracia, e sim a esquerda, né? Mas na visão deles o cenário é o mesmo, tá? Então eles estão falando do passado, fazendo alusão ao presente, e é quase que o tempo todo assim nesse texto. Vamos lá. O nazifascismo foi vencido na Segunda Guerra Mundial com a participação do Brasil nos campos de batalha da Europa e do Atlântico. Mas, enquanto a humanidade tratava os traumas do pós-guerra, outras ameaças buscavam espaço para novamente impor regimes totalitários. Os militares, quando a gente volta para o nosso texto lá, quando eles chamam, né, essa direita aí, né, de extrema, né, você tem que pôr em mente que eles estão pensando da mesma maneira, né, fascismo. Então tem que tomar cuidado, porque o conservador de direita, ele não tem as mesmas visões de Hitler, mas por muitos militares, sim. Então dá para entender porque eles não são tão de direita quanto a gente pensa. Eles são aquela direita fabiana, aquela direita centrão, né? Porque para eles, quando parte para o extremo, foi o que Hitler fez. Porque eles não divisam o que Hitler fez, né, que é o fascismo,
com a direita brasileira. Então, não é só a esquerda que nos chamam de fascista, que chama Bolsonaro de fascista. Os militares também, fiquem atentos, tá? Não que eles falem isso abertamente, mas eles deixam transparecer nos textos que eles divulgam, né? Então, vamos continuar aqui, foi só um adendo. Naquele período convulsionado, o ambiente de Guerra Fria penetrava no Brasil. Ingredientes utópicos embalavam sonhos com promessas de igualdades fáceis e liberdades mágicas, engodos que atraíam até os bem-intencionados. Porque estão falando da esquerda, né, do comunismo, do socialismo. As instituições se moveram para sustentar a democracia diante das pressões de grupos que lutavam pelo poder. Está diferente agora? Grupos que lutam pelo poder, está diferente agora? A instabilidade e os conflitos recrudesciam e se disseminavam sem controle. Está diferente agora? A sociedade brasileira, os empresários e a imprensa entenderam as ameaças daquele momento, se aliaram e reagiram. Então a única diferença que nós temos daquele tempo para hoje é que, naquele período, né, a sociedade, os empresários e a imprensa estavam uníssonos, no mesmo entendimento, né, e apoiaram as Forças Armadas. Então aqui você vê que eles reclamam, né, de que esse apoio parece não estar havendo, né? Então a gente deve prestar muita atenção a isso. Parece que só a sociedade, mas os empresários e a imprensa não. Então a gente tem que ver que por aqui eles não querem tomar nenhuma posição. Continuando, as Forças Armadas assumiram a responsabilidade de conter aquela escalada, com todos os desgastes previsíveis. Então eles previam que haveria o desgaste e eles fizeram, né? Só que depois eles perderam o controle e ficaram 20 anos no poder, mas isso não vem ao caso. Aquele foi um período em que o Brasil estava pronto para transformar em prosperidade o seu potencial de riquezas. Faltava inspiração e um sentido de futuro. Esse caminho foi indicado. Os brasileiros escolheram, foi eles que indicaram e escolheram, né? Entregaram-se à construção de seu país e passaram a aproveitar as oportunidades que eles mesmos criavam. Então ajudaram o Brasil a crescer. O Brasil cresceu até alcançar a posição da 8ª economia do mundo. E isso é verdade. A lei de anistia de 79 permitiu um pacto de pacificação. Aí a merda acontece, né? Quando acontece a lei de anistia, que eles trazem o cara lá de fora, esse pacto de pacificação acontece com a volta de Lula, Zé Dirceu, Fernando Henrique e toda essa politicaiada nojenta que a gente tem aqui. Mas eles chamam isso de ponto de pacificação. Eu não. Eu digo que isso é esse ponto de ruptura que nós estamos vivendo agora. Desde do Fernando Henrique, pelo governo Lula-petismo da Dilma, até agora. Mas eles não vêm assim. Você vê que os militares têm uma visão análoga, né, à da sociedade. Um acordo político e social que determinou os rumos que ainda são seguidos, enriquecidos com os aprendizados daqueles tempos difíceis. Acho que não aprenderam foi porra nenhuma, desculpa o termo. O Brasil evoluiu, tornou-se mais complexo. Evolução complexa, vocês conseguem ver nexo nisso aí? Para mim, ninguém evolui de forma complexa. Para mim, evolui, né, de forma mais libertária, mais aberta, mais ampla. Mas no Brasil foi ao contrário. Mais diversificado e com outros desafios. Quando eles falam de diversificado aqui, eles não estão falando só de raça, não, tá? Que é o branco, o preto, o mameluco, não, o índio, não. Não, eles estão falando aí dessas sociedades civis organizadas, tá? Que é o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento antirracista e vai, essa turminha aí da esquerda. É disso que eles estão falando, tá? As instituições foram regeneradas e fortalecidas e assim estabeleceram limites apropriados à prática da democracia. Na verdade, quando surge a Constituição de 88, isso era bonito, né? Mas à medida que ela vai virando a coxa de retalho cheia de emendas, essas barreiras que eles criam aí, né, que estabelecem limites, elas foram rompidas, tá? De modo que você está vendo aí um monte de gente aprontando e o executivo não tem métodos de ação, nem sequer as Forças Armadas. Mas mesmo assim eles querem dizer que as instituições foram regeneradas e fortalecidas. A quem eles estão servindo, afinal? Porque o Exército foi o maior complicado, as Forças Armadas foram os maiores prejudicados com a criação dessa nova Constituinte de 88. Mas vamos lá, Constituinte essa que é socialista. A convergência foi adotada como método para construir a convivência coletiva civilizada. Hoje os brasileiros vivem em pleno exercício de liberdade. Hoje, eles escreveram isso no dia 31 e hoje é dia 2/4. 31/3, 2/4. Nós estamos falando aí de 2 dias. Mas eles estão dizendo que hoje os brasileiros vivem o pleno exercício da liberdade e podem continuar a fazer suas escolhas. Será mesmo? Será mesmo? Com polícia prendendo mulher, tiazinha na rua? Que mesmo mantendo a distância e explicando para o povo como o Viro age e recebeu o voz de prisão? É disso que eles estão falando? Do Dória? Do Witzel? Eu ordeno? Tá bom. As Forças Armadas acompanharam essas mudanças. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, como instituições nacionais permanentes e regulares, continuam a cumprir sua missão constitucional e estão submetidas ao regramento democrático com o propósito de manter a paz e estabilidade. Aqui eles dizem tudo, tá, gente? Quando elas continuam, eles vão continuar a cumprir a missão deles constitucional, que a Constituição manda, que é fica quietinho.
Fica quietinho, não se meta não. E estão submetidas ao regramento democrático. E o que é o regramento democrático? A democracia hoje não é o povo mais. Eu já disse aqui isso aqui no vídeo anterior. A democracia hoje são as instituições. Quando o Toffoli fala para preservar o Estado Democrático de Direito, ele está falando do STF, do Legislativo. Porque o presidente, o Executivo, né, ele nem inclui mais. Porque para ele, o Executivo está quebrando esse processo democrático. Veja como esses caras são. Né? Então, democracia para eles parte de cima para baixo e não de baixo para cima. Preste atenção também nessas falas para vocês irem se tocando quando esses caras abrem a boca para falar. Os países que excederam as promessas de sonhos utópicos ainda lutam para recuperar a liberdade. Quando eles falam sonho utópico, por que não falam logo o comunismo? Porque tem que manter o bom mocismo, tem que ficar ali isentão, no meio, né? Tem que manter o diálogo com prudência e sofisticação. É isso que o exército brasileiro é, gente, acorde. A prosperidade, as desigualdades e a civilidade que regem as nações livres. O movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira, muito mais pelo que ele evitou. Fernando Azevedo Silva, ministro de Estado da Defesa. Ao terminar aqui, como foi citado lá na reportagem anterior do Defesa Net, eu vou soltar a fala do general Pujol. É isso aí, pessoal. No finalzinho aí a Luísa deu um gritinho aí, né? Ela sempre aparece aí. Mas é isso aí. Tentei ser o mais rápido possível, levou 45 minutos, agradeço aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E compartilhem aí com quem vocês acharem, tá? Interessante. Dê o like, enfim. Participem aí, se inscrevam no canal e a gente fica grato daqui. Obrigado. Uma de nossas responsabilidades para com a nação, particularmente nesse momento de crise, é de que a nossa tropa deve manter a capacidade operacional para enfrentar esse desafio e poder fazer a diferença. Talvez seja a missão mais importante da nossa geração. O braço forte atuará se for necessário, e a mão amiga estará mais estendida do que nunca aos nossos irmãos brasileiros. A todos a certeza de que, parafraseando a nossa canção, se a nossa pátria amada está sendo ameaçada, lutaremos sem temor. Então, pessoal, quando eu termino de compilar esse vídeo, o presidente fez a sua live hoje com uma entrevista à Rádio Jovem Pan, ao programa Pingo nos Is, né? E ali eu pude pegar alguma coisa que dá para complementar nesse vídeo aqui da fala dele. E é quando ele diz, né, que mostram para ele o vídeo da moça pedindo intervenção militar, que chama o exército, etc. E aí alguém pergunta para ele lá se ele ia mesmo pôr o exército na rua. Pôr o exército na rua, presidente? Alguma coisa do tipo. Ele falou, não, isso está fora de cogitação. O que eu tenho em cima da mesa é um decreto, né? E esse decreto ele vai ser usado se neste final de semana os governadores não recuarem, né? Então você vê que ele está tentando levar a coisa pelo lado da diplomacia. Mas isso explica também o que diz lá a questão do general que está no lugar do presidente, né? Parece que eles estão no comando, né? E não cabe ao presidente tomar mais essa decisão. Mas fica bem claro, toda a opinião que eu dei nesse vídeo aqui, elas partem de mim, do meu entendimento acerca de tudo isso, tá? E é claro que todos têm o direito de divergir, deixar aí nos comentários, e paciência, né? O ser humano ele é completo por causa disso. Cada um tem a sua maneira própria de pensar, tá bom? Não quero aqui mudar o pensamento de ninguém. Só estou emitindo a minha opinião e ela tem sim todo o direito de divergir da sua. Até o próximo vídeo, se o criador assim o permitir.